Vamos abrir nossas Bíblias nesse instante, no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, verso 18. Marcos 10, 18. Vamos ler para entendermos melhor o 17 e o 18. Marcos 10, 17 e 18, para uma melhor compreensão. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Amém. Vamos orar nesse instante, pedir que Deus fale ao nosso coração, que nós possamos nessa noite compreender a palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa, reunidos para aprender a Tua santa e poderosa palavra. Vem, Senhor, nos ensinar nesta noite a Tua verdade, a Tua lei, a Tua justiça. Vem edificar a nós que estamos aqui e a todos que estão de casa nos acompanhando nessa noite. Nós oramos, ó Pai, pedimos isso em nome de Cristo. Amém e amém. Dando sequência, irmãos, à nossa série de estudos sobre os atributos de Deus, nós hoje vamos entrar em um dos atributos morais de Deus e que são compartilháveis conosco, que é a bondade do Senhor. Nós até agora temos visto sobre atributos incomunicáveis, aqueles atributos que Deus não partilha conosco, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua soberania, o seu majestoso poder, a sua glória e outros aspectos mais que pertencem somente a Deus, nós não partilhamos. De agora para frente, com exceção de um estudo ou outro que a gente ainda vai voltar para atributos incomunicáveis, nós veremos atributos que Deus comunica conosco, como bondade, misericórdia, o seu amor, sua paciência. A gente vai ver alguns atributos que Deus comunica conosco, mas que fazem parte do seu ser, fazem parte daquilo que nós chamamos também de atributos morais do nosso Deus. Aqui no texto que nós acabamos de ler, nós temos um momento onde um jovem rico, como o texto mesmo nos apresenta, chama Jesus de bom mestre. E é curioso porque Jesus repreende aquele jovem por ter chamado ele de bom. E ele diz: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. É bem verdade que nesse texto Jesus não está negando a sua divindade, a sua autoridade ou a sua essência com o Pai. Não é negado isso aqui por Cristo. Só que Jesus sabia o intento do coração daquele jovem. Intento esse que vai ser revelado mais à frente, quando ele, após ser questionado por Cristo e incentivado a deixar tudo o que tinha, dar aos pobres e seguir a ele sai entristecido. Acontece que para esse jovem, chamar Jesus de bom não era uma referência à bondade de Deus, mas era olhar para Cristo e ver nele um homem bom, como tantos outros homens que haviam. E Jesus diz: Por que você me chama de bom? Existe apenas um bom, que é Deus. Portanto, nós vamos perceber aqui que Jesus faz uma exortação a uma verdade que é dita daquele jovem, porém, o intento do seu coração e o direcionamento dessa ideia de bondade não estava muito bem alinhada. Por isso Jesus o repreende. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada esse aspecto da bondade de Deus, esse atributo da bondade de Deus, nós vamos ver em primeiro lugar que bondade é um termo geral para o elogio. Então, é uma forma de nós elogiarmos tanto a Deus como elogiarmos uns aos outros. Então, bondade, ou chamar alguém de bom, é um elogio. E a gente poderia definir a bondade de Deus como a sua disposição favorável para com toda a sua criação. A disposição favorável para com toda a sua criação. Essa bondade de Deus ainda tem a ver com a perfeição da sua natureza.
aí o texto de João 1, versículo 5, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, nós vamos perceber que há uma estrita ligação entre esse caráter bom de Deus e as obras que ele faz. Por isso que nós dizemos que Deus ele é essencialmente bom. E aí você vai perceber que há uma absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus, sendo que nada lhe falta para que ele venha a ser defeituoso. Ele é essencialmente bom e não há nele maldade, não há nele trevas, não há nele ruindade nenhuma. Então ele é essencialmente bom em si próprio. Vejamos então a natureza da bondade de Deus. O texto ficou por cima do outro, aí acho que foi na configuração de salvar. Mas a noção da bondade de Deus, ela é diferente da noção que nós temos, da noção da bondade do homem. Nós vamos perceber que as Escrituras vão relacionar e vão nos apresentar Deus com uma bondade moral. Só que nós temos muitos outros tipos de bondade. Por exemplo, você pode chamar um músico de bom, você pode chamar um pintor de bom, você pode chamar um pedreiro de bom, você pode chamar um comerciante de bom, um atendente de uma loja bom, um padeiro de bom. Nós utilizamos muitas atribuições para com respeito aos homens de bondade. Então, é um bom pedreiro, é um bom pintor, é um bom padeiro, é um bom servente. A gente usa essa expressão para com respeito aos homens. Só que nós utilizamos essa atribuição de bondade para com seres ou para com coisas inanimadas. Então, eu tenho um bom microfone, eu tenho uma boa câmera, eu tenho um bom banco de madeira, eu tive um bom artesão para fazer essa bancada. Nós utilizamos a atribuição de bom tanto para homens, que são seres inferiores a Deus, criados à sua imagem e semelhança, mas falhos, como a gente também utiliza a atribuição de bondade ou de bom para coisas inanimadas, objetos. Só que a Bíblia Sagrada vai falar sobre as coisas que Deus fez como coisas boas. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, Deus vai criando as coisas e vai chamando essas coisas de boas. Aí em Gênesis 1, só para a gente relembrar, o versículo de número 4, e viu Deus que a luz era boa. Depois no versículo de número 10, a porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 12, a terra pois produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto segundo a sua semente, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Verso 18, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre as luzes e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Versículo 21, versículo 21, no finalzinho, após criar as aves, segundo as suas espécies, viu Deus que isso era bom. Versículo 25, após criar todos os animais selváticos, domésticos, conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Você vai perceber essa repetição de bondade ou de algo bom sendo feito pelo próprio Deus com respeito aos animais que são criados. Só que aí nós temos também uma menção à criação do homem. Nessa criação, Deus diz que não é bom, mas não é bom o homem, não é bom que o homem esteja só. E ele faz uma auxiliadora e o trabalho fica completo. Logo, a ideia que está embutida ali é que o homem foi feito também de maneira boa, perfeito, e foi feito sem pecado, sem mácula alguma. Então, a natureza da bondade de Deus, ela difere da bondade do homem por alguns aspectos. Aqui nós temos a maneira compartilhada, como o homem é chamado de bom, por isso que esse atributo de bondade é um atributo comunicável. O homem é chamado assim. Por exemplo, a gente falou sobre a imutabilidade de Deus. Você não encontra ao homem imutável, ao imutável Davi, ao imutável fulano tal. Você não encontra isso, porque é atributos que pertencem somente a Deus. Mas é com respeito à bondade, nós encontramos menções. Tanto como homens bons são mencionados,
como homens maus são mencionados na Bíblia Sagrada. Então, essa é a natureza da bondade de Deus. Nós costumamos também dizer que um homem é bom porque ele é um homem santo, ou porque ele é caridoso, ou porque ele é liberal no gerenciamento dos seus bens. É muito provável que, nesse sentido, as Escrituras empreguem essa ideia de bom para o homem em contraste com o injusto. Joga aí, por favor, Lucas, Romanos 5, versículo 7, onde você encontra essa ideia de bondade para o homem em contraposição com o ímpio, com o injusto. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, perceba, há uma menção do homem bom e o homem injusto. Então, a Bíblia faz inúmeras comparações sobre bondade do homem, da criação, daquilo que Deus fez. Então, vamos ver aqui 3 aspectos da bondade de Deus. Hoje nós vamos ver apenas 3 aspectos da bondade de Deus e depois dois objetos de sua bondade. Primeiro aspecto da bondade de Deus é que Deus ele é originalmente bom. Parece repetitivo, mas essa é a ideia. Deus é originalmente bom. A grande diferença do atributo comunicável bondade de Deus, daquele que reside em Deus e do que reside em nós, é que a nossa bondade ela é derivada. A de Deus ela é essencial. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Pronto, eu lembrei. O sol, digamos assim, tem luz própria, assim como as estrelas, né? São astros que têm luz própria. A lua, por outro lado, recebe a luz que vem do sol. Eu não entendo muito desse negócio de geologia, astrologia, esse negócio não, mas a gente desde criança escuta essa história. Que o reflexo que a gente tem da lua, ou a claridade que a gente tem da lua, a gente diz assim, hoje a lua está clara. Quando a gente vive no sítio, gosta de caçar de noite, dar uma andada, uma pescada, eita, hoje está bom que a lua está clara, hoje está bom para traíra, hoje está bom para peba, não sei o quê, tem esse negócio, a lua está assim, hoje está bom de caçar que a lua está clara, a gente dizia muito isso. Mas a ideia é clara, a lua não tem uma luz própria, não irradia dela mesma, ela apenas reflete algo maior, que lança e que reflete nela essa claridade. Então, a ideia da bondade de Deus e da bondade do homem está essencialmente nessa ligação. Originalmente Deus é bom, assim como originalmente Deus é luz. Nós que fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, apenas refletimos isso. Por isso que é um atributo incomunicável. Então, quando eu digo que alguém é bom, eu estou dizendo, esse alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus apenas está refletindo aquilo que seu Criador é. Então, toda reação, toda atitude, toda prática de caridade, de bondade, de misericórdia é, em última instância, um reflexo daquilo que Deus é. Não vem de nós mesmos, vem de Deus. E Paulo até vai dizer isso. Vós fostes salvos para as boas obras. A ideia é que a salvação ela precede as boas obras, ou as bonificações. Primeiro vem a salvação, depois vem as boas obras. Pastor, mas tem pessoas que nem são crentes e são bondosas. É verdade. Há pessoas que não são crentes e são mais generosas do que crentes. Como é que se explica isso? Foram feitos imagem e semelhança do Senhor, e por causa disso, até o mais vil pecador, por carregar a imagem de Deus, carrega alguns aspectos de seus atributos. Então, a bondade é um dos atributos que a gente vê entre crentes e entre descrentes. Evidentemente, os crentes vão evidenciar ou vão transparecer mais essa bondade, a gente vai ver mais à frente por quê. Mas é um atributo visto em todo ser humano. Claro que o pecado maculou isso e perverteu completamente. Além disso, nós vamos perceber que esse aspecto da bondade era algo que Cristo fazia continuamente. Abra aí, Lucas, por favor, Atos 10, 38. Atos 10, 38, nós temos essa menção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, até mesmo com respeito a Cristo, nós temos a menção: ele andou fazendo o que era bem, que era bom, nós poderíamos dizer. Então, você tem essa característica da bondade de Deus sendo vista originalmente nele. Em Deus é original, em nós é algo comunicado. A grande diferença da bondade de Deus para com a bondade do homem é que Deus não depende de ninguém para ter essa bondade. Deus é originalmente, Deus é essencialmente bom. A bondade dele não é derivada, ela nasce nele mesmo. O nascedouro da bondade pode ser dita e pode ser vista no próprio Deus. Nós, seres humanos, nós ainda carregamos alguns traços, e veja como isso é curioso. Deus comunicou a nós a sua bondade, é um atributo comunicável. Por causa desse aspecto, que nós somos sua imagem e semelhança, nós conseguimos comunicar aos outros. Veja como isso acontece. Invariavelmente, muitos indivíduos praticam ou são motivados a fazer o bem com o próximo quando alguém faz a ele. Então, é muito comum você ouvir essa história, ou talvez você já até ter feito isso. Alguém um dia lhe ajudou quando você estava passando uma situação muito precária, muito difícil, e aí o tempo passa e você melhora a sua situação. Aí você encontra alguém que estava passando, ou que está passando aquela mesma situação que um dia você passou. Aí a nossa mente volta ao passado e diz assim: eu vou ajudar essa pessoa, porque eu já passei por isso e sei como é. Veja, até mesmo no aspecto da prática da bondade, da caridade, nós vamos vendo como que Deus comunica conosco atribuições que são dele. Por quê? Deus primeiro comunica a nós a sua imagem e semelhança, e agora a gente reflete isso. E nós, de certo modo, também nos espelhamos na bondade que o outro exerce para conosco. Então, você percebe que é um atributo compartilhado. Em Deus, não existe isso. Não foi preciso alguém fazer bem a Deus para que ele exercesse bondade, muito pelo contrário. Nós fizemos foi mal a Deus após pecarmos, e ainda assim ele continuou sendo originalmente bom. Então, Deus é originalmente bom, essa é a primeira característica dele. Segunda característica dele é que Deus também é imutavelmente bom. Deus é originalmente bom, Deus é imutavelmente bom. Aqui você vai perceber a maneira como os atributos eles se relacionam como uma cadeia fechada, ou como um círculo fechado. Sabe aquelas engrenagens? A engrenagem de um relógio. Quem já viu a engrenagem desses relógios analógicos assim, esses que não são digitais, sabe que é um monte de engrenagemzinha dentro dele, que se você tira uma só, para de funcionar, todo o restante. A ideia dos atributos de Deus é como uma engrenagem perfeita. Se você tira um daquele dali, todo o restante é prejudicado. Por isso que os atributos de Deus, eles vão sempre estar conectados de mão dadas. Nós falamos sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável nas suas obras, no seu ser, no seu caráter, na sua justiça, na sua ira. A gente viu várias percepções da imutabilidade. Quando a gente vai falar sobre a bondade de Deus, o que é que a gente aprende? Ele também é imutavelmente bom. Então Deus também é imutável na sua bondade. É um círculo fechado. Os atributos deles estão conectados um com o outro. Por isso que Deus não pode se contradizer. Por isso que ele diz, ele não é filho do homem para mentir. Ele não se corrompe, ele não volta atrás. Ele é o que é. Você tem dois exemplos disso na Bíblia Sagrada. A menos que Deus expresse bênçãos condicionadas à obediência, tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Então, vamos lá. A sua bondade não muda, isso é um fato. Mesmo que os homens mudem de atitude para com Ele, Deus não muda de atitude para conosco quanto à sua bondade. A menos que
a manifestação de qualquer das suas bênçãos seja condicionada à obediência dos seus filhos. Aí você tem Deuteronômio 28 que fala sobre bênçãos e maldições. Então, se você fizer isso, você tem isso, se fizer isso, tem aquilo. Se não fizer, não tem. E você tem o próprio livro de Êxodo, capítulo 20, que fala sobre bênçãos que Deus haverá de derramar e condicionamentos para essa bênção, como, por exemplo, a bênção que será condicionada aos filhos se honrarem o quinto mandamento, se cumprirem o quinto mandamento. Então, a menos que seja nesse aspecto da lei, onde as bênçãos sejam condicionais, Deus não volta atrás com a sua bondade, porque Deus é bom. Essa perfeição dele não pode ser alterada. Os homens podem ser bons, mas eles serão por alguns momentos. A gente pode exercer bondade para com uma pessoa, até que essa pessoa no chat a gente diz, pronto, acabou-se a partir de hoje. A gente ajeita, aí o indivíduo não quer nada com a vida, você diz, pronto, acabou-se aqui. Você dá uma chance, você dá duas, você dá três, você dá quatro, você ajeita daqui, dá mais uma oportunidade, dá mais uma ajudinha, vai insistindo, vai ajudando. Aí de repente você vê que o camarada não quer, quer saber de uma coisa? Acabou-se a graça. Se vira nos 30, a gente diz. A bondade de Deus não é assim. Graças a Deus que a bondade dele para conosco não é assim. Porque se tem um indivíduo teimoso, esse indivíduo é o ser humano. Deus nos ensina e nos orienta a não pecarmos, Deus nos recomenda a fugir do pecado, Deus nos diz as consequências do pecado e nós invariavelmente pecamos. Então, se Deus mudasse o seu caráter bom, nós estávamos fritos, condenados eternamente. Mas porque Ele é bom e imutavelmente bom, nós podemos descansar nisso. Salmo 52, versículo 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Esse é o aspecto da permanência, ou da imutabilidade da sua bondade. Ela dura para sempre. Terceiro aspecto da bondade de Deus. Primeiro, Deus é originalmente bom. Segundo, Deus é imutavelmente bom. Terceiro, Deus é necessariamente bom. Nada é necessariamente bom exceto Deus. Ele é necessariamente bom. O que é que isso significa? Ele não depende do exercício da sua vontade. Ele apenas manifesta essa bondade que depende dela. Deus não precisa fazer um esforço para ser bom. Deus não precisa assim se sacrificar para ser bom. Deus é necessariamente e essencialmente bom. Ele já é assim. Nós nos esforçamos muitas vezes para fazermos uma bondade. Todo ato de bondade nosso, em certo aspecto, ele é um sacrifício, até porque não existe bondade se não tem sacrifício. Lembra quando Davi diz aquela expressão, eu não darei ao Senhor algo que não me custe caro? Sabe qual é a ideia? Se nós quisermos agradar ao Senhor de fato, nós teremos que fazer sacrifícios, até porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus e nos sacrificamos por Ele e a Ele, ou nós estaremos divididos e não agradaremos a Deus. Aí o Davi é tentado lá, a dar alguma coisa barata a Deus, pega lá uma novilha qualquer, pega um bicho aí, que já pega desses meus aí, dá lá. Não, eu quero pagar, eu quero comprar isso aqui para entregar em sacrifício ao Senhor, porque eu não vou dar a Ele algo que não me custou nada. Eu não darei ao Senhor algo que não me custe caro. O que é que isso nos mostra? Claro, o aspecto do sacrifício do salmista, de Davi, mas por outro lado, foi Davi que disse isso, né? Foi Davi, tem hora que eu confundo, foi Davi. O aspecto do sacrifício, mas você tem aí o aspecto de que para nós exercermos alguma bondade, a gente vai ter que sacrificar. Uma atitude boa para alguém vai requerer de nós algum sacrifício. Você atender alguém de madrugada, na hora do seu melhor sono, você vai ter que sacrificar. Você tirar com uma pessoa para o hospital, que você nem conhece, que você nunca viu, de repente modifica sua agenda todinha.
atrapalha toda a sua rotina do dia, você vai ter que fazer um sacrifício. Veja, todo ato de bondade, todo ato de justiça, de retidão, de misericórdia, que é relevante, eu não estou falando de coisa irrelevante, estou falando de bondade que é relevante, algo que custe caro, vai requerer de nós sacrifício. Porque eu dar 10 centavos para um mendigo que está na rua, não me vai requerer sacrifício nenhum. É o resto do resto do resto que talvez eu até perdesse no armário de casa, ou que caísse pelo chão. Mas eu tirar do meu bolso 100 reais para ofertar a alguém já vai ser um sacrifício. Já vai pesar em alguma outra área, dependendo das minhas condições, é claro. Todo ato de bondade que é de fato reconhecido, que é palpável, requer sacrifício. Só que Deus não precisa fazer sacrifício para ser bom. Ele é essencialmente bom. Houve um sacrifício que foi feito por nosso pecado, por nossa causa, que foi a entrega do seu filho. Só que perceba, o próprio Cristo disse: ninguém tira minha vida, eu a dou voluntariamente. Voluntariamente eu a dou. Então esse é o aspecto da maneira como Deus é bom necessariamente. Então tudo que Ele faz é produto da bondade dele. Até nisso, a nossa bondade ela é derivada de Deus e é maculada pelo pecado. Por exemplo, nós podemos ser bons com mais intenções, com más intenções. Concorda com isso? Nós podemos ser bons para com alguém, mas com má intenção. Vamos lá. Eu vou ser bom para Alípio. Alípio, olha, tu é meu amigo, meu camarada, meu irmão, vai para minha casa, bora comer um peixinho assado, vamos fazer isso aqui, vamos para ali. Não, rapaz, eu vou te dar uma roupa nova, eu vou fazer não sei o quê. Mas depois eu quero algo em troca disso. Como é? É um bom investidor. Nós podemos ser bons para as pessoas, mas com más intenções. Por exemplo, um político corrupto. Ele pode ser bom para com alguém. Olha, eu vou lhe ajudar aqui. O que é que você está precisando? Estou precisando de uma chapa nova. Vou lhe dar logo duas, que você perder uma, tem a outra de garantia. já viram, no passado tinha essas campanhas, não era com chapa. Tinha irmão lá da igreja, saia com uma bacia de chapa para dar ao povo, era um negócio engraçado. Vou logo lhe dar duas, porque você é mesmo que ser meu irmão. Aí, beleza. Mas qual é a intenção? Depois eu tiro o dobro quando eu tiver no poder. O homem pode ser bom com a má intenção. A diferença de Deus para a nossa é exatamente nesse aspecto. Deus não precisa fazer um esforço para ser bom em busca de algo em troca. Ele é necessariamente bom. Então tudo que ele faz é derivado do que ele é mesmo. Ele não finge ser bom. Ele não faz de conta ser uma coisa que não é. Ele é essencialmente bom. Então vamos ver alguns textos que vai nos mostrar esse aspecto aí de que desde a eternidade Deus é bom, e mesmo que não tivesse o homem sido criado no universo, Deus ainda assim continuaria sendo bom. Vamos começar a ver. Salmo 119, 66, está 1119, né? Mas é 119, 66, pode jogar lá. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Tu és bom e fazes o bem. É curioso que aí Davi está pedindo para Deus lhe ensinar essa característica que pertence a Deus. Salmo 145, versículo 7. 145, versículo 7. Quem está em casa está vendo esse texto? Tá, né? Muito bem. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Divulgarão a memória da tua muita bondade. Aqui a Bíblia mostra que Deus não apenas é bom, Deus é muito bom. E essa memória dessa bondade de Deus vai ser lembrada. Ora, se nós lembramos de bondade, de algo que alguém fez para nós um dia, quem dirá tudo aquilo que Deus fez por nós? Por isso que quando nós não somos gratos, irmãos, nós nos colocamos numa posição de rebeldes obstinados. Porque se nós somos gratos para com o que os homens nos fazem, quem dirá para
tudo que Deus já nos fez. Nós não devemos esquecer. Salmo 107, versículo 8, depois o 15, depois o 21, depois o 31. Salmo 107, 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O verso, qual agora? O 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E o 31, de novo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Há uma repetição aí, aonde por 3 vezes, 4 vezes melhor dizendo, essa bondade de Deus ela é repetida. Uma curiosidade aqui, deixa eu abrir um parêntese. A Bíblia Sagrada, em muitos momentos, possui algumas tríades, conforme chama o teólogo John Frame, sobre essa expressão de Deus. É comum você encontrar a repetição de 2, de 4, às vezes até de 5 ou mais. Em alguns salmos você encontra a repetição, por exemplo, aquele salmo que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Acontece que aquele salmo ali ele é um diálogo, é o chamado salmo responsorial, salmo responsivo. O sacerdote, o leitor falava e o povo respondia. Então, assim ia avançando. Mas em alguns textos você vai perceber uma tripla repetição. É o que John Frame vai chamar de tríades de Deus, que é uma menção de como que o nosso Deus, que é um Deus trino, reflete a sua trindade em diversos aspectos. Então, Deus é santo, santo, santo. Você vai encontrar textos onde a expressão Senhor é repetida 3 vezes. E assim você vai vendo. Há até mesmo textos que falam sobre a bondade de Deus, onde 3 vezes essa bondade ela também é mencionada e repetida. O que é que isso nos mostra? A essência do Deus Trino é boa. O Pai é bom. O Filho é bom. O Espírito Santo é bom. Então, ela é essencial, ela é necessária em Deus. Então, Deus é originalmente bom, imutavelmente bom e necessariamente bom. Agora vejamos, para concluir, os 2 objetos da bondade de Deus. Há muitos objetos, mas os 2 principais objetos da bondade de Deus são, primeiro, as criaturas em geral. Deus é bom para com aquilo que Ele criou, para com aquilo que Ele fez. Vamos lá para o Salmo 36, vamos abrir nossas Bíblias, o Salmo 36, e ver essa verdade. Salmo de número 36. Diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Ele fala sobre, do verso 1 ao verso 4, sobre o coração do ímpio. É um coração transgressor, porque não teme a Deus, lisonjeia com os olhos, as palavras são malícia, no seu leito maquina perversidade. Quando chega no versículo 5, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios,
tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Ele fala sobre o maligno ou sobre o ímpio, sobre a benignidade de Deus. Então, essa bondade de Deus ela é vista para com as criaturas no geral. Não apenas os homens são objetos da bondade de Deus, mas até mesmo a sua própria criação. O Salmo 145, joga aí na tela, Lucas, do 15 a 17 e depois do 19, nos mostra como que Deus tem consideração para com os animais que ele criou. Diz aí o salmista: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno ou bom em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam o seu nome, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Perceba, os olhos de todos esperam em ti. A ideia é que todas as criaturas estão anelando, aguardando a ação de Deus, o cuidado, a providência dele. E ele soberanamente, graciosamente provê tudo o que é necessário para as suas criaturas. Então a bondade de Deus é vista na criação como um todo. Quando Deus olha para a sua criação e vê o efeito que a queda teve nela, Deus age com misericórdia para com ela. Vamos ver um texto ainda de Jó, capítulo 38, verso 41. Jó 38, 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Veja que observação Jó faz. Quem prepara aos corvos o alimento? Quem é que dá o alimento ao animal desesperado, sedento, aos peixes que estão quase morrendo por falta de água? A menção é clara, a pergunta ela é retórica. É Deus que dá o mantimento, é Deus que dá o sustento, é Deus que manda a chuva, é Deus que provê, é Deus que provê. Então, a bondade de Deus ela é vista nas suas criaturas em geral. Segundo, a bondade de Deus para com os homens. E aqui nós não precisamos ver tanto, porque é claro e é notório que se Deus cuida das coisas inanimadas e das suas criaturas comuns, quanto mais do homem que foi feito a coroa de toda a criação. A bondade de Deus ela se estende de maneira ainda mais especial. Só que agora nós temos o aspecto da bondade de Deus, não apenas no aspecto salvador. Deus é bom em nos salvar, sim, mas nós temos o aspecto da bondade de Deus em sustentar, em preservar, em dar toda sorte de bênção. Por isso que o Salmo 36 que a gente leu, o salmista exclama essa benignidade de Deus. E aí você vai ver que não é só o homem crente e regenerado que recebe essas bênçãos, o descrente também recebe. Esse texto de Atos 14, 17 é um texto bem curioso. Vamos ver aonde aí a graça comum ela é vista. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aqui em Atos capítulo 14, Paulo está se dirigindo aos gentios da Ásia, e Paulo fala sobre a providência de Deus. O que é isso? Os gentios que não eram regenerados, que não eram crentes, recebiam de Deus chuva, fartura, todo tipo de bondade. Então essa bondade de Deus ela não é apenas para com homens crentes, ela é também para com homens ímpios. Ainda que os crentes sejam de fato os únicos que recebem a bondade de Deus e reconhecem de maneira mais apropriada, ao ponto de não apenas receber, mas também manifestar essa bondade. Aí entra o aspecto onde o teólogo John Frame vai dizer que nós somos duplamente abençoados com a bondade de Deus. Primeiro, porque Deus é bom para todos os homens. Esse é o aspecto da bondade de Deus em geral. Segundo, porque à medida que nós somos salvos e nós nos aproximamos de Deus,
nós somos mais abençoados ainda. O que é isso? Deus já é bom para comigo, assim como é para com todo mundo, mas porque Ele me salvou, me regenerou e agora eu me aproximo, busco a Ele, eu sou ainda mais abençoado com a sua bondade. Porque além de dar maior atenção aos seus servos, nós conseguimos enxergar melhor essa bondade e conseguimos viver a vida com mais desfrute e sabor. Precisamente aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito dessa bondade de Deus. Deus é bom para aqueles que o buscam, mas Deus também é bom para aqueles que não buscam a Ele. Deus não dá chuva, certo? Mas é o aspecto da graça especial. Deus nos concede não apenas a graça comum, mas a graça especial, onde a gente desfruta da sua bondade. Então, o ímpio olha para as bondades, mas não consegue desfrutar dessas bondades, porque a ingratidão, a idolatria, às vezes está no seu coração. Nós, por outro lado, conseguimos com mais sensibilidade observamos o quanto que Deus é bom para a nossa vida. Então, você vê, por exemplo, o ímpio reclamando de um acidente, né? Quase que eu morro, me estraçalhei todo, acabei tudo, chama palavrão, esculhamba, diz aquele negócio todo. Aí o crente sofre um acidente, o que é que o crente diz? Graças a Deus, foi um livramento muito grande. Olha, faltou isso aqui para eu morrer, mas Deus é tão bom que fez isso. A gente consegue, até mesmo no meio da tragédia, da desgraça, a gente vê bondade, vê misericórdia. Eu contei para o irmão, não sei se eu contei na igreja aqui, o testemunho, uma vez que eu estava indo para Juazeirinho, o carro bateu o motor. No meio do nada, não pegava sinal entre Campina Grande e Soledade. Depois da Praça do Meio do Mundo, esquisito medonho ali, não pega a área de jeito nenhum. E o carro bateu o motor 10 horas da noite. Eu, Gesiane, Esté e Heleninha estavam na barriga de Gesiane ainda, né? A gente estava vindo de Recife. 10 horas da noite o carro bate o motor. Eu me aperriei, peguei o telefone, nada de sinal. Não parava um carro. E aí, de repente, ia saindo de uma chacrazinha que tinha assim dentro, um cara numa pampazinha, uma estrada. Aí disse, quer ajuda? Eu disse, meu amigo, eu quero, pelo amor de Deus. Aí ele disse, olha, tu desse uma sorte grande, porque eu vim aqui trazer uma ração e eu tenho um caseiro que mora aí, ele era ex-presidiário, tem até uma tornozeleira eletrônica, o caseiro do sítio dele. Ele não abre essa porteira para ninguém. Primeiro que ele tem medo, porque o camarada já tem tornozeleira. Segundo, porque eu não autorizo ele a abrir nem atender ninguém. Então, se você chegasse aqui um minuto depois, você fica aí até sabe Deus que hora, porque ninguém para aqui para ajudar ninguém não, porque esse é um trechinho perigoso. Ninguém para ajudar ninguém aqui não. Foi por um minuto, olha, eu ia sair, voltei porque eu esqueci a chave dentro da cozinha. Aí eu disse, não foi não, rapaz, não foi Deus que fez você esquecer essa chave lá, sei lá o que, você voltar para esperar o meu carro bater o motor aqui e você me acudir. Aí o cara me colocou para dentro de casa, ele conseguiu pegar a internet lá que ele tinha numa área, eu liguei para Juazeirinho, o tio dizendo que ia buscar a gente, aí a gente voltou, né, foi para Juazeirinho, aperreado, eu com dor de cabeça já, aperreado pensando no prejuízo, mas dizendo, graças a Deus. Por um minuto, a gente ia ficar aqui na estrada, sabe Deus até que hora, com essa mulher e essas duas, e a pequenininha e Gesiane grávida, eu preocupado com elas. Até na desgraça a gente está aperreado, mas graças a Deus, foi um livramento. Podia ter sido pior, podia ter acontecido aquilo. A diferença de nós crentes para os descrentes é que a gente consegue olhar, até mesmo em meio às dores, às aflições que a gente passa, a maneira como Deus é bom para com a gente. Como Deus é providente, como Deus nos socorre, como Deus cuida dos mínimos detalhes. Então, John Frame vai dizer que nós, embora sejamos abençoados como os ímpios são, porém em uma porção dobrada, em uma porção maior, porque nós estamos mais próximos de Deus. Lembre de 1 Pedro 5, vós sois minha propriedade exclusiva. A ideia é, nós estamos mais perto de Deus. Deus tem uma atenção maior para com a gente. Isso é benéfico, isso é bênção para a nossa vida. Então, nós somos os únicos a reconhecer e manifestar uma apreciação adequada ao Senhor, o que resulta em mais bênçãos ainda. Para finalizar, uma frase de A.W. Pink, um teólogo muito conhecido, sobre a bondade de Deus, quando ele diz assim, que Deus poderia ter se contentado
em satisfazer a nossa fome, sem que a comida fosse agradável ao paladar. Quão evidente é sua bondade na variedade dos gostos que ele tem dado à carne, às verduras e às frutas. Isso é bondade em extremo. A terra poderia ter sido igualmente fértil, que em sua superfície fosse tão deliciosamente variada. A nossa vida poderia manter-se sem as flores bonitas que deliciam a nossa vida e que exalam doces perfumes. Poderíamos viver sem a música dos pássaros, mas Deus a pôs para nosso deleite. Mas isso é assim, porque a terra está cheia da bondade do Senhor, conforme diz o Salmo 33, versículo 5. A ideia é a seguinte: Deus poderia nos alimentar para nossa subsistência, mas a comida não ter gosto, e a gente manteria vivo. Deus poderia nos fazer enxergar, mas a gente enxergar tudo preto e branco. Ia ser suficiente para viver, pois os animais vivem com a visão turva, mas não ia ter tanta beleza. Deus poderia ter feito as plantas, mas poderia ter feito sem aroma. Então a gente veria as plantas, a gente passaria por elas, mas a gente não sentiria cheiro nenhum. Deus poderia ter feito aos pássaros, aos homens, e não ter dado a eles a composição musical, e a gente viveria sem música. Perceba, tudo que nós temos é resultado direto da bondade de Deus. Além de me alimentar, Deus faz com que eu sinta sabores, texturas, gostos dos mais variados. Além de sentir isso, Deus ainda faz com que eu tenha prazer em sentir isso. Pense no prazer do doce. É uma coisa extraordinária. O problema é que o pecado maculou isso. Trouxe a bendita diabetes. Mas é prazeroso você degustar um bom chocolate e um bom doce. É prazeroso, a gente gosta de desfrutar aquilo. Não tem coisa melhor do que você poder chegar em casa meio-dia, 1h, varado de fome, e sentir o cheiro da porta de casa. Menino, dá um negócio assim, chega, você faz estrela na barriga da pessoa. Isso é bondade de Deus, irmãos. Que Deus poderia nos alimentar sem nada desses prazeres que a gente sente. Então perceba, nós sentimos prazeres no cheiro, e a gente usa perfume por conta disso. Nós sentimos prazeres, né, no nosso paladar, na nossa visão, até mesmo na nossa visão, há coisas que são prazerosas. Por que você se encanta com o mar? Por que você se encanta com a natureza? Por que você gosta de ficar ali? Eu mesmo ia para Recife, ficar ali meia hora só olhando a mesma coisa. A onda vem, bate e quebra. Se você passa, é a mesma coisa, não muda nada. Mas dá um prazer você ver aquilo, você ouvir aquele barulho, sentir aquela brisa. Por quê? Deus nos fez com receptores de bondade, melhor dizendo, de prazeres, que é uma demonstração clara da bondade dele para conosco. Então Deus poderia ter nos feito perfeitamente, com bondade, misericórdia, sem nada disso. Mas ainda assim Deus nos dá esse prazer de sentirmos frio e termos o prazer de nos agasalharmos, de sentirmos calor e termos o prazer de nos refrescarmos. Gente, tudo isso é um prazer que a gente vive a nossa vida tão cotidiana, tão apressada, tão no corre-corre e tudo mais, que a gente não para observar esses detalhes que aparentemente são bobos, mas que são expressão, que nem diz a W. Pink, em extremo da bondade de Deus. Você abre sua janela e você ouvir um pássaro cantando, é bondade ao extremo. Deus permite a gente desfrutar de prazeres que Ele não tinha obrigação nenhuma de nos dar. Por quê? Porque Ele é bom. E o salmista vai dizer, porque a terra está cheia de sua bondade. Para terminar, 2 lições da bondade de Deus para nós hoje. Há muitas, mas para a gente terminar. Primeiro, precisamos aprender a viver na dependência dEle. Lá em Mateus 6, do 25 ao 34, nós temos aquela lição que eu preguei aqui na igreja sobre a ansiedade. Por que andais ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão. As aves do céu não trabalham, não fiam, mas Deus lhe dá o alimento. Observe as aves, observe o lírio do campo.
e não fique ansioso. Por quê? Nós precisamos viver na dependência do Deus que é provedor. Segundo, precisamos aprender a pensar como Deus pensa. E aqui você vai perceber em Mateus 6, do 19 ao 21, que os seres humanos podem focar o seu pensamento em duas coisas: ou nas coisas terrenas desse mundo, ou nas coisas celestiais. Se nós pensarmos nas coisas terrenas desse mundo, naturalmente nós haveremos de murmurar, de reclamar, de ficar ansiosos, de sermos ingratos e uma série de outras questões. Mas se nós pensarmos como Deus pensa, ou pensarmos de maneira celestial, nós enxergaremos a vida de um ponto de vista totalmente diferente. E aí você tem, por exemplo, Eclesiastes capítulo 1, que fala sobre a vaidade da vida, e você tem o Salmo de número 8. E eu vou ler aqui apenas um aspecto do Salmo de número 8, onde essa visão deve nos ser ensinada. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Quão magnífico, quão magnífico. Aí o versículo de número 3. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o filho do homem para que te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. A perspectiva do salmista é: quando eu penso na glória que Deus expôs no céu, quando eu lembro do homem, eu aprendo a olhar para nós, eu aprendo a olhar para mim e para os demais homens como sendo imerecedores de tudo isso. Quem somos nós para Deus se lembrar da gente? Quem somos nós para Deus nos dar alguma coisa? Mas ainda assim, Deus nos concedeu. Aí ele vai dizer: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Nós não merecíamos nada e Deus nos deu muito mais do que a gente precisa. Ele diz que a gente deve orar pedindo o pão nosso de cada dia. Mas aí a graça dele é tão grande que ele nos dá o pão, o queijo, a mortandela, o requeijão, o ovo, a manteiga, a carne para botar dentro do pão, o café do lado do pão. Deus nos dá mais do que a gente precisa. Então, quando a gente olha nessa perspectiva celeste, o que é que deve haver, o que é que vai gerar em nosso coração? Gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado. Ao passo que, quando eu não agradeço, eu estou pecando, porque eu não estou reconhecendo a bondade de Deus na minha vida. Então, Deus é bom originalmente, é bom imutavelmente, é bom necessariamente. Nós, seres humanos, somos objetos da sua bondade, todas as criaturas são objetos da sua bondade, e com isso, nós precisamos depender dele e aprender a pensar como ele pensa, numa perspectiva celestial. Bom, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Vamos orar nesse instante, agradecer ao Senhor pela sua bondade. Pai amado, muito obrigado, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. As tuas obras são vistas por toda a terra, a tua bondade é manifestada em todas as áreas de nossa vida, tanto que nós não merecemos e tanto que o Senhor graciosamente nos dá. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Dá-nos um coração grato, dá-nos um coração afeiçoados a render ao Senhor a adoração de gratidão, de reconhecimento, de louvor, pois o Senhor é bom. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelas tuas muitas bondades, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.